atuo aqui na área de treinamentos aqui da Strong, treinamentos em tecnologia. No finalzinho da palestra eu vou falar rapidamente aqui os demais cursos, né? Deixar o meu contato também. E, professor, eu queria agora te passar a palavra, né? Para você apresentar um pouquinho do seu currículo, do seu trabalho, para a gente aí já ir para o assunto da palestra. Tá bom. Suelen, só me fala qual o tempo que eu tenho para poder falar, que eu vou me adequar ao tempo que você me passar para não ultrapassar aí o limite. Eu acredito assim, em torno de 50 minutos, tá bom, professor? Tranquilo, dá para a gente falar sim, sem problema nenhum. Então, Então, em primeiro lugar, eu quero falar boa noite a todos que aqui estão participando. É uma alegria muito grande poder falar sobre o que eu tenho feito, como eu tenho ajudado essas empresas. Então, assim, eu quero ir bem rapidinho direto para a palestra. Eu não gosto de falar de mim, mas eu vou precisar falar um pouco sobre quem é o Denner, o que eu tenho feito, para quem está nos assistindo não ver que eu caí de paraquedas nesse assunto. Eu tenho um pouquinho de bagagem, aquilo que eu aprendi é o que eu tenho compartilhado, ajudado, seja por meio de lives, palestras, enfim, livros. Vou falar um pouquinho mais sobre o livro que eu escrevi, um curso. Então, assim, é algo que eu quero também compartilhar com quem está assistindo aqui a gente hoje. Então, primeiramente, boa noite e vamos dar aqui de início à palestra, tá bom? A aula, né? isso mesmo. Deixa eu só passar aqui a primeira slide. O áudio está chegando para vocês? Está sim. Joia. Então, vou pular aqui a abertura, vou aqui para o primeiro slide, e eu gosto muito dessa frase, porque a gente vive numa era completamente tecnológica, mas eu sempre acredito, e isso é fato, né? Uma máquina ela é capaz de substituir a mão de obra do homem, mas eu tenho certeza, eu não tenho a plena convicção que um homem extraordinário, nem um computador, nem uma máquina é capaz de substituir. E isso eu levo para mim, na minha vida, no meu estilo de vida. Uma breve apresentação, falando já de filhos, né? Sou casado, tenho um filho de 5 anos, e é algo que eu quero compartilhar aqui, para mim foi bastante emblemático, né? O meu pai, ele faleceu aos 2 anos, e ele faleceu no dia que meu filho fez aniversário, e ele partiu desse plano na mesma hora que meu filho nasceu. E nesses 2 anos eu sempre me perguntei, né? Como eu não acredito em coincidência, eu sempre fiquei me questionando por que isso aconteceu, do meu pai partir no mesmo dia que meu filho nasceu e na mesma hora. E algumas semanas atrás eu tive esse insight que tem a ver com continuidade, com ciclo, um ciclo que se encerra, outro que se inicia, mas tem muito a ver com a continuidade. E isso eu trago para o meu dia a dia e trago para o meu trabalho, tá bom? Então, falando um pouquinho do Denner na TAC Brasil, eu sou CEO e fundador da TAC Brasil, uma empresa que é fabricante de sistemas antifurto para computadores. Esse produto que vocês estão vendo, eu fui o coordenador da patente desse produto. Ele é a 4ª geração de sistemas antifurto para computadores. Esse produto ele vem para fazer um divisor de águas no mercado. Tem muita empresa que hoje utiliza a trava, que é o cabinho de segurança para o computador, e esse produto, esse Steel Bag, ele dispensa o uso de cabos de aço. É uma evolução do sistema de segurança para computadores. Então, eu tive o privilégio de participar e coordenar a patente desse produto. A Tec Brasil é uma empresa que ela é B2B, ou seja, ela faz negócio com outras empresas, mas é um modelo online. Nós trabalhamos exclusivamente de forma online. Salvo a fábrica, que é aqui no ABC, todo o nosso core business está voltado para o online. Então, somos aqui uma empresa que tem avaliação, diga-se de passagem, 100% das avaliações são 5 estrelas. Isso demonstra que o nosso consumidor, o nosso cliente, ele é e está plenamente satisfeito com os nossos produtos. Aqui são alguns dos clientes que confiaram nos nossos produtos, nos nossos serviços, na nossa proposta de trabalho. Eu vou falar mais para frente, que é a segurança da informação a partir da segurança do hardware. Faço e já fiz lives, e aqui tem alguns nomes muito conhecidos dentro do cenário do que a gente convive, que é a segurança da informação. Vou falar aqui rapidinho da sentido horário. Essa moça de óculos, ela é uma das maiores hackers
do Brasil. Ela é especialista em engenharia social, ela é especializada em entrar nas empresas, e é bom frisar aqui que ela entra em várias empresas a convite por meio de contrato do CEO ou do diretor da empresa para testar o sistema de segurança das empresas. E nesse vídeo que está lá no meu canal no YouTube, Itac Brasil, ela fala que toda empresa que ela invade, ela leva notebook porque está lá dando sopa em cima da mesa. Eu convido você a assistir esse vídeo, é bem interessante o que ela fala. Depois do lado aqui é o Léo, da ACAD, é uma empresa, é uma das maiores, inclusive, de cibersegurança, e é interessante ele falar bem no início, quando ele faz a apresentação da minha pessoa, ele fala, olha, nós da parte de software, nós não damos muita atenção para o hardware, e é a primeira vez, olha só que interessante, né? E eu gosto de citar o que ele fala, porque ele é um especialista, professor também. Ele fala assim, nós nunca falamos sobre a importância da proteção do hardware. Então, hoje o Denner é a primeira pessoa que vai falar sobre esse assunto. Então, tenho muito orgulho, inclusive me tornei amigo dele, do CEO, o Moisés. Enfim, e são pessoas excelentes e foi uma experiência muito legal. Ele me convidou para falar sobre esse assunto, foi muito legal. Embaixo aqui está o Márcio Ishikawa, ele é uma pessoa de produto da HP. Esse também, assim, foi um conteúdo que eu falo que ele é emblemático, porque imagina você, eu vou fazer um paralelo aqui bem rapidinho, uma empresa de carro falando que é importante usar o cinto de segurança e não ter o cinto de segurança no carro. De igual modo, eu falo, gente, é importante ter uma trava de segurança para o computador. E aí o fabricante não tem uma opção de conectar uma trava. E os computadores têm. E muita gente às vezes não sabe que é o computador, que é o projetor, que é enfim, por exemplo, o console de videogame, são N produtos que têm a possibilidade da conexão de uma trava de segurança. E embaixo aqui, para finalizar, a doutora Carmina é um dos maiores nomes em LGPD, é uma amiga, é a minha mentora sobre segurança física para o computador, em específico mais com viés para LGPD. Então, são algumas pessoas que eu tive o privilégio de falar e de compartilhar e de aprender sobre a segurança para hardware. Aqui é uma entrevista que eu dei para o programa Mundo Empresarial da Rede TV, falo um pouquinho também sobre a Itac Brasil, que a gente tem feito no cenário nacional. Palestras, eu também dou palestras aqui, é uma instituição de ensino, onde eu também estudei, inclusive, onde eu falo um pouquinho da Itac Brasil, sobre a importância também da proteção da informação, e também tive o privilégio de participar como jurado do curso de conclusão de contabilidade e administração, um dos cursos que eu fiz. Bom, dando início agora aqui propriamente dito, a aula Segurança Física para Hardware. Eu quero iniciar fazendo uma breve reflexão, que é a seguinte, gente. Imagina você que você tem 100 mil reais na sua conta, 100 mil, veja bem, você tem 100 mil e você vai lá na agência e resolve, por algum motivo, tirar esse dinheiro e você quer ele em espécie. Vem comigo nessa história. E você vai lá e fala para o gerente, olha, eu quero sacar o meu dinheiro, 100 mil reais, eu quero em espécie e quero levar embora. E você coloca essas notas, essa quantia alta na sua mochila. Como que você sairia da agência até a tua casa? Eu vou falar por mim, eu não ficaria à vontade. Eu tenho certeza que iria me dar uma tremedeira nas pernas pela possibilidade de alguém vir e tomar o meu dinheiro. E eu, assim, de verdade, eu acho que isso aconteceria com qualquer um. Eu estou fazendo esse paralelo porque as pessoas andam com o notebook na mochila e às vezes vale muito mais que 100 mil reais. Eu tenho N histórias para contar, não vai dar tempo de contar todas aqui, mas que vale muito mais que 100 mil reais. E essas pessoas não têm o menor cuidado, não têm a menor preocupação, não têm o menor sentimento de medo ou qualquer coisa do gênero quando ela está com o notebook na mochila e está andando por aí. Eu vou dar um exemplo de várias histórias, eu vou contar uma aqui agora, bem rapidinho. ExpoSec é a maior feira de segurança. Olha só, gente, é só a maior feira de segurança da América Latina. A última que teve aconteceu no Expo Imigrantes. E eu tive uma reunião com o diretor de uma empresa de software lá. Olha só o que aconteceu. Eu avistei ele, né? Dei um tchauzinho, estou aqui. Ele estava numa reunião dentro do stand da empresa dele.
Quando ele terminou a reunião com essa pessoa, ele levou essa pessoa até a beira do stand. O computador dele, o notebook, estava sobre a mesa, num lugar que trafega muita gente, e eu me senti desconfortável e eu fiquei preocupado de gente passando na lateral do stand, muita gente. Falei, é questão de fechar o computador, ele em segundos ele não vai nem ver, porque ele deu as costas para o computador. Olha só, feira de segurança, um diretor de uma empresa passou, é uma falha de segurança, uma falha grave, diga-se de passagem, muito grave. E eu comentei, o início da minha reunião foi exatamente falando sobre isso, e ele falou, poxa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E o que ele pensou? Eu estou aqui pertinho, mas a gente vai ver, vou passar alguns vídeos aqui que acontece, isso de fato acontece e é questão de segundos. Então, é só essa reflexão inicial para a gente entender que as pessoas hoje elas não têm mais medo de câmera de segurança. É outro assunto que eu vou falar. O que eu vou falar hoje para vocês? Vou falar sobre o cenário, o que é que eu estou vendo, não vi em livros, não vi, ninguém me contou, eu estou vendo, é o dia a dia, é o que acontece. Então, o que eu vou falar? Sobre o cenário, vou falar sobre a realidade das empresas, vou trazer um estudo de caso, vou falar sobre o método que eu desenvolvi, vou falar de todo esse caos, que existe sim uma luz no fim do túnel, então eu vou falar sobre uma oportunidade e vou falar sobre essa profissão que eu tenho muito orgulho de falar que é, sem dúvida, uma profissão que é extremamente promissora para... Eu poderia até falar, né, que para os próximos meses, para os próximos anos, não, é uma profissão que promete para agora. Por quê? Porque as empresas precisam de alguém que ajude agora, na verdade, para ontem. Tudo bem? Então, essa é a nossa agenda. Eu começo aqui falando então sobre o cenário. Vejam esse vídeo. E segue foragido o homem que invadiu a sede da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo. O criminoso conseguiu burlar a segurança, invadiu o prédio e roubou computadores com dados sigilosos da empresa. Ele foi flagrado por câmeras de vigilância. Eu vou te convidar a assistir esse vídeo lá no meu canal no YouTube. É um vídeo de 2 minutos mais ou menos. Então, para ganhar tempo, eu só quero destacar algumas coisas que ele fala aqui. Espionagem industrial, ele roubou um computador, entrou na... Eu conheço esse escritório da BRF, é um prédio comercial que beira a Marginal e tem várias empresas. É um prédio comercial e eles têm um andar lá, 1 ou 2, eu não me lembro agora. E várias empresas. Então, e assim, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Eu quero que nessa aula, você já saia daqui aprendendo coisas que você pode aplicar amanhã na tua empresa, tá bom? Outra coisa, outro parênteses aqui. Eu quero te convidar a ficar até o fim dessa palestra, porque eu vou dar alguns bônus, que eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer agora. Isso não é papo de vendedor ou de venda online, não é nada disso. Por quê? Porque eu quero que você aprenda cada vez mais, e aí no final eu vou falar também sobre continuidade, tá bom? Mas eu quero te convidar a ficar até o fim dessa palestra, porque tem, ó, três presentes que eu vou compartilhar, vou gratuitamente oferecer para você, tá bom? Então, assim, o que fala no vídeo da BRF que passou na Rede Bandeirantes, no Jornal da Band? Ele entrou e assim, foi espionagem corporativa, isso está caracterizado. Departamento de marketing era um produto que ia ser lançado, tiveram que abortar. Milhões estavam em jogo, milhões, e tiveram que abortar esse lançamento desse produto. O rapaz, ele sabia que tinha câmera e ele não se preocupou com a câmera. Os bandidos hoje não se preocupam com as câmeras. Isso tem todo um contexto histórico do nosso país, mas eles já entenderam que você pode me filmar. Você quer ver um exemplo? Pergunta se ele foi preso, esse rapaz. Pergunta o que deu esse caso. Então, assim, eles já sabem disso, tá? Esse é um breve comentário. Está lá no meu canal no YouTube, assista esse vídeo na íntegra, mas, assim, espionagem corporativa. Entrou para roubar o computador e aquilo que ele queria, ele levou. Outra importante informação. Para vocês que estão me assistindo aqui, imagina que você trabalha num prédio comercial, isso acontece muito, tá? O que acontece? Eu, como visitante da empresa, a pessoa me leva só até a porta do andar. E depois ela pode descer andar por andar e tentar encontrar alguma brecha para entrar na empresa e roubar alguma coisa, se for uma pessoa que entra com essas intenções, que foi o caso da BRF, tá bom? Então, se porventura você trabalha numa empresa que é um prédio comercial, oriente a
todas as empresas a fazer o mesmo. Leve até a portaria da catraca para fora, para que ele não desça andar por andar e comece a procurar oportunidades de roubar, tá bom? Vamos lá, seguindo. Veja esse vídeo, só que legal. Lá, a gente levantou a bola de falar sobre espionagem industrial e a gente começou, a pesquisar pauta e vimos que existem diversos casos e é algo mais comum do que se imagina, mas que nem sempre aparece na mídia. E é por isso que a gente falou, vamos trazer o Marcel aqui porque ele está na indústria e é uma indústria de tecnologia. E eu imagino que ele deva sofrer muito desses casos, ou pelo menos saber, se preparar desses casos. Tem demais. É mesmo? E, bom, vocês já querem começar? Vamos lá. Olha só o que ele fala. Tem espionagem corporativa e tem demais. Esse rapaz que está no centro, ele trabalhou na Asus, que é uma empresa fabricante de computadores, e na Intel. Ele trabalhou lá na matriz nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então, assim, e outra coisa que ele falou, né? Ele tá no meio, ou seja, ele é de mercado, assim como eu sou de mercado. Então, essas coisas, não é que, assim, eu tô exagerando, ou será que acontece? Acontece todos os dias em empresas que têm problema de pessoas que até se disfarça, só para vocês terem uma ideia. Ela disfarça, ela usa um disfarce, por exemplo, um cara da manutenção da telefônica, de máquina e de manutenção, enfim, ele tem quadrilhas que ousam a colocar disfarces para entrar na empresa e pegar o computador. É só você imaginar. Onde que fica o projeto? O lançamento de onde fica essas informações? Lançamento de um produto novo, a patente de um produto, a lista de diretores de quanto ganha. Onde que fica? Fica em computadores. Fica em computadores. Outra coisa que ele falou, e não aparece na mídia. Por que não aparece na mídia? Então, eu destaco esse artigo da CISO Advisor, falando que os profissionais de TI eles são orientados a manter essas violações em sigilo. Então, de verdade, são raríssimas, pela quantidade que eu vejo de empresas que têm problema, empresas que você, de repente, é cliente, que admira, que já teve problema de furto de equipamento, vazamento de dados, acontece e o número de casos que aparecem na TV é muito ínfimo em relação ao número de casos que acontece todos os dias. Então, acontece de aparecer na mídia, acontece, mas é um número muito ínfimo. Volto a dizer. Por quê? Porque são orientados a manter sigilo. Por que mantém sigilo? Porque se ela começar a falar que teve problema, ela transparece para o mercado, para os clientes de uma empresa que é vulnerável. Você vai colocar por exemplo, né, você vai dar seus dados pessoais para uma empresa que está acostumada a ter problema com vazamento de dados? Fica aí a reflexão. Então, eles são orientados. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. É diferente. E eu vou comentar isso com relação a estudos, a pesquisas. As pessoas se debruçam nesse assunto lá e aqui a gente tenta, infelizmente, jogar para debaixo do tapete. Esse é o comentário que eu tinha para fazer. Aqui eu vou colocar só início desse vídeo também. A polícia está analisando as imagens da ação de ladrões na Câmara Municipal de São Paulo. Uma quadrilha levou computadores portáteis da mesa dos vereadores e saiu pela porta da frente sem ser incomodada. Inacreditável, né? O SPTV conseguiu com exclusividade os flagrantes. Aqui é o seguinte, Câmara Municipal de São Paulo, 2 homens e uma mulher entraram na Câmara e ficaram andando, e aquele monte de notebook sobre a mesa. E detalhe, o presidente da Câmara, depois convido você a assistir esse vídeo na íntegra lá no meu canal no YouTube. Ele fala assim, nós temos 28 câmeras, e a gente entendeu que foi uma falha, mas nós vamos colocar mais câmeras. Posso falar para vocês? Só reflita aqui comigo. A câmera de segurança, ela é só um sistema, vou colocar aqui entre aspas, de segurança reativo. Ele não impede a ação do bandido, ele só vai registrar, só vai funcionar depois que aconteceu o roubo ou o furto. Então, as pessoas se apegam muito à câmera de segurança, mas ela não, de verdade, é o que eu acabei de falar. O rapaz, ele sabia, do caso da BRF, ele sabia que estava sendo filmado, deu um documento falso, entrou, olhou para a câmera, você vai ver lá, dá um sorrisinho e pega o notebook e vai embora. Eles não estão preocupados. Item na Câmara Municipal de São Bernardo, não, de São Paulo. Eles sabem que tem câmera, sabe, lógico que sabe. Eles estão preocupados em ser filmado? Não.
Então, assim, a câmera de segurança, ela é, aspas, um sistema de segurança reativo. Não confie em câmera de segurança, tudo bem? Tiveram um prejuízo, enfim, eu convido você a assistir para não me estender muito nesse caso aqui, tá? Mais um videozinho. Aqui, pessoal, lembrando que é o cenário, tá bom? O que é que está acontecendo hoje no âmbito da segurança? Vamos ver. No papo. O lance é o seguinte, dentro da Intel era maluco, cara. Maluco. A gente tinha treinamento sobre, olha, qualquer informação que vem com a tarja Top Secret preta, ela só serve para esse tipo de pessoa. Se você receber informação com Top Secret preta, se você não estiver nesse nível, você não pode ler. Caramba, que maluco! E aí tinha vermelho, amarelo, azul, tinha várias cores. Entendi. Né? E aí, às vezes, a gente recebia informação que vinha com Top Secret, vinha criptografado. Naquela época, isso daí, olha, eu trabalhei lá de 2001 até final de 2006. Pronto, é aqui que eu queria parar. Olha só, em 2001, eles já tinham treinamento de segurança, de controle de acesso, segurança da informação, e aí ele vai falando algumas coisas, inclusive a segurança do hardware. Veja só, 2001, tá bom? Grava essa frase que ele disse. Nós tínhamos, lá era maluco, nós tínhamos treinamentos sobre níveis de acesso à informação de acordo com o cargo. Eu trabalhei lá na empresa em 2001, veja só, guarda essa informação. Aqui, mais um caso. É um evento em um hotel. Desconectou o cabo. Conectou o cabo do mouse, cabo de rede. Prontinho. Colocou umas coisinhas no bolso. Aonde será que eu vou levar esse notebook, hein? Ah, e se eu tivesse algum lugar para levar uma mochila, por exemplo. Pronto, aqui uma mochila com mais um notebook. Olha, eu vou sair com 2 notebooks aqui. Tem vários, ó, hotel é um hotel, convenção de vendas, essas feiras de exposições. Gente, vou dar um exemplo. Feira de exposição tem quadrilha, que é a quadrilha do arrastão. Final de evento, eles passam levando tudo que tiver pela frente. Notebook, tablet, celular, passa levando tudo. Aí as empresas vêm ligar para a gente, olha, por favor, no evento passado roubaram tudo, você tem alguma trava para o nosso equipamento? Tem, lógico que tem, a gente vai ajudar sem problema nenhum. O que aconteceu? E aí eles contam, no evento passado, vieram aqui, fizeram arrastão, levaram o notebook de um monte de gente, etc e tal. Convenção de vendas, lugar que tem muita gente, assim, é impressionante. Hotel, que tem, né, os eventos, enfim, que tem evento corporativo, todos esses lugares, todo evento tem furto. Então, você que não é do marketing, que está me assistindo agora, converse com a pessoa responsável por eventos e comece a orientar. De verdade, se você perguntar, às vezes já teve, faz essa pergunta, em algum evento já roubaram algum notebook, algum celular, alguma coisa? Pergunta. Muito provavelmente ela vai falar que sim, essa pessoa vai falar que sim. Então, avisa essa pessoa. Se não aconteceu, avisa, porque tem lugar que tem arrastão, tem quadrilhas especializadas para entrar em hotel, para entrar em evento, em feiras de exposições, esperando a melhor oportunidade para dar o bote e levar um computador, tá bom? Vamos lá, mais um videozinho. A sequência de vídeos está acabando. Mas é só para você ver a audácia. Esse rapaz aqui, ó, ele é, sem dúvida, um alvo de espionagem corporativa. Eu não tenho dúvida disso. Veja que são 2 executivos. E olha só ele com o dedinho na tela. Dedinho na tela. Já percebeu ou não? É que eu também já vi 200 vezes esse vídeo, né? Mas veja só. É quadrilha, tá? Quadrilha.
O rapaz está no celular. Vocês já viram ele tirando a alça do encosto? Um faz a cortina de fumaça. Bingo! Projeto, patente, tudo que você imaginar que estava nessa mala desse diretor foi embora. Ele dá uma olhadinha para a câmera e já era um notebook. Então, assim, eu ia antecipar aqui, mas eu vou segurar, eu vou falar mais na frente, mas guarda essa imagem desse rapaz sentado num restaurante, almoçando, e levaram... E olha só, ele coloca nas costas dele e ele não percebe. Eu vou passar, ele fala sobre treinamento. Aqui é um vídeo, também está lá no meu canal na Tech Brasil. É aeroporto, tá? Ele está no aeroporto, tem quadrilha que eles são especializados em pegar notebook em aeroportos. Tá? Vou passar. Aqui é um caso da Petrobras. Veja só, está batendo recorde de patentes, né? Veja essa notícia em seguida aqui, ó. Essa notícia se você for estudar, dá uma pesquisada, sabe onde é que começou? Esse diretor entrando com o seu notebook pessoal, ele tem um da empresa, ele pega o notebook pessoal dele, entra e pega toda a patente da Petrobras e vai vender para uma outra empresa na Europa. Se você for ver esse caso, é isso que aconteceu, estou só resumindo aqui, mas tem a ver com notebook, tá bom? São coisas que dá para evitar, e as empresas, infelizmente, elas não estão preparadas. Às vezes são coisas assim, de verdade, não, tem muita coisa que não precisa de investimento, não precisa de dinheiro. É só ter a visão do problema e criar políticas, boas práticas para essas situações. Como é que eu devo me portar no aeroporto? Como é que eu devo me portar num restaurante? Como é que eu devo me portar, aí pegando a gestão mesmo, né, de controle de acesso de máquinas dentro da empresa? Só para a gente ir pensando, tá? Vamos aqui para o tópico seguinte, que é a realidade das empresas. Falamos um pouquinho do cenário, o que é que está acontecendo hoje. Isso acontece todos os dias, tudo bem? Então, qual que é a realidade hoje? Aqui, eu também já quero aproveitar e te fazer um convite. Qual é? Lá no LinkedIn tem o meu perfil, tem todo o meu histórico profissional lá. É lá que eu publico toda semana, algumas coisas que eu posso compartilhar, de cases que acontecem, de problemas que acontecem, e a partir desses problemas eu crio uma solução. Então, de tanto ver problema, eu tenho muita solução para compartilhar e acabo compartilhando semanalmente numa newsletter da Tech Brasil, onde eu dou dicas, enfim, eu vou passando algumas informações. Tem quase 30 mil pessoas que acompanham o meu trabalho lá no LinkedIn, onde toda semana eu dou dicas. E aí, numa delas, esse rapaz aqui, ele falou, Daniel, eu estou com um problema, e olha só, hein, e olha que interessante. Hoje, na minha opinião, a empresa que esse rapaz trabalha, ela está entre as top 3 de melhor sistema política de segurança para mobile. E mesmo assim, eles estavam tendo problema. Daniel, você consegue nos ajudar? Claro. Então, eu já estou desenvolvendo toda uma gama de soluções. Vai ser uma consultoria para essa empresa. É só a empresa líder do mercado, é líder disparada no seu segmento. Não vou falar, porque se eu falar, você já vai saber qual é a empresa. Mas eles têm assim, uma das melhores políticas de segurança para mobile, estão tendo problema, e eu vou ajudar. Enfim, é algo que nem eu falo para vocês, acontece, então é algo que é uma realidade. Aí eu fico pensando, né, se essa empresa tem essa preocupação com a segurança dos mobiles corporativos, imagina as empresas que não têm. E aí fica naquela sangria, né? Perde informação, perde, rouba, tem furto e não consegue estancar essa sangria. Precisa desenvolver essa cultura e essa é a minha missão de vida, tudo bem? Aqui não se trata mais de dinheiro, não se trata mais de nada. Para mim é uma missão de vida e eu quero, sim, lá na frente, deixar esse legado
quando falarem do Denner daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, eu quero ser lembrado de uma das pessoas que deu início, que foi um dos precursores no Brasil com relação à segurança física para dispositivos móveis, tá bom? Então aqui, qual que é a realidade das empresas? A maioria dos notebooks são roubados, sim, por conta do hardware. Vou abrir um parêntese aqui. Por que se rouba? Aqui no Brasil, tá? Fora rouba mesmo, mas aqui no Brasil vocês não têm a noção de, assim, do volume de equipamentos roubados, tá bom? E por que o número é tão alto? Por conta da Santa Efigênia. A maioria das capitais tem uma Santa Efigênia. Não sei se depois eu gostaria que o pessoal falasse de onde de vocês são, mas, por exemplo, Brasília tem lá, o pessoal chama de Feira do Rolo, Feira da Madrugada. Eu já fui lá e conheço o lugar. Lá tem ponto de receptação de fruto de furto de equipamentos. Enfim, várias capitais têm lá o seu pontinho, uma Santa Efigênia. Esse computador chega lá. Então, assim, isso é importante dizer, tá, gente? É muito importante. O rapaz lá da TI, o gestor da TI, ele falou assim, roubaram, é mais um. Quanto custa? 3, 4, 5 mil? 6 mil, 8 mil reais um notebook? Pô, a empresa é rica, troca aí e acabou. Ele não associa como potencial de vazamento de dados a perda, o furto de um equipamento. E de verdade, o perigo não está em quem furtou, porque é o cara que vai furtar para fazer 500 reais no dia, tá bom? Qual é o perigo hoje? O receptador que está lá na Santa Efigênia. O receptador. Esse sim já sabe, inclusive da LGPD, ele vai fuçar no HD, vai descobrir que é um computador corporativo e vai dar um jeitinho brasileiro de fazer contato com a empresa e pedir resgate, dependendo do que tem de informação, pedir o resgate das informações. Esse é o famoso sequestro de dados, tá bom? Só que esse número que eu trago para vocês, eles estão descobrindo que de 10 a 15% é um número de fora, americano, tá? Que eles estão roubando por conta das informações do equipamento. Aqui, esse número seguramente ele é maior. Outro parêntese, gente, eu tenho muita dificuldade aqui no Brasil de trazer informação nossa. Por exemplo, eu não sei qual é o número de... Não existe um estudo, uma pesquisa falando sobre o número de computadores que são roubados por conta da informação. Eu faço um paralelo com um dos números americanos, de alguns da Europa, e eu sempre vou estimar para mais. Por quê? Porque aqui se rouba muito mais. Tá bom, Denner, porque não precisa estimar para mais. Se a gente empatar, já é preocupante, tá bom? Já é preocupante. Mas eu sempre vou estimar para mais. Por quê? Porque aqui se rouba muito mais. Segundo uma pesquisa global da Delphix e da Pulse, olha só, isso aqui é muito importante. A maioria dos executivos de TI, eles não confiam na própria capacidade de segurança da empresa onde eles estão. Eles não confiam. 76% dos CIOs, não sei se você conhece essa expressão, mas é o diretor de TI, tá bom? Ele afirma que ele não está preparado para um ataque em larga escala. Não está. Aí, olha só, quando fala de software, depois eu vou trazer um número que mostra que eles investem muito em software e não investe quase nada em hardware. Veja só o paradoxo, né? Investem muito em software e mesmo assim eles têm problemas. Tem problemas. Imagina um mercado, um nicho que não tem investimento ou que tem pouco investimento. Comece a fazer esse paralelo, tá? Software, hardware, investimento para ambos. Nessa mesma pesquisa, isso aqui é outra situação muito importante. E aí é o legal, né, de você ler as informações. Isso, de certa forma, eu sou privilegiado porque eu estou no mercado. Mas você vai entender o que eu vou dizer agora. 70% dos executivos alegam que o sistema de backup foi comprometido quando se fala de informação armazenada na nuvem. 68% disseram que as informações de identificação pessoal foram afetadas. 48% perderam. Não é que perdeu depois recuperou, perdeu permanentemente, perdeu as informações, metade praticamente. 40% tiveram dados roubados, e aqui está o X da questão. Destes, 24% ainda pagaram resgate, e 14% foi atacado por uma segunda e terceira vez.
Então, assim, por que eu trouxe essa informação? Porque tem empresa que fala assim, eu falo para o meu interlocutor, né? Normalmente o gestor de TI, olha, é importante você ter um sistema de segurança física. Ah, não, se roubar, roubou o notebook, não tem problema, porque nossas informações estão armazenadas na nuvem. Só que aqui eu mostro, né, por meio de uma pesquisa idônea e fidedigna, que tem problema sim quando a gente confia 100% na nuvem. A Gartner constatou em 2015 que já investia, né, quase 1 trilhão, é aquilo que eu falei de investir em software. Veja só, é investido mais de 1 trilhão. O número diz aqui que no ano seguinte vai investir mais, depois mais. Por que cada ano eles investem mais? Porque os hackers, todo ano, eles aperfeiçoam a sua forma de atacar. E eles precisam melhorar e aperfeiçoar o sistema de defesa. Então, todo ano aumenta o investimento em software. Ora, se tem investimento em software, vou reiterar aqui, se tem investimento trilionário em software e eles têm problema, imagina um nicho que não tem investimento ou pouco investimento. Façam esse paralelo, comecem a fazer esse paralelo, tudo bem? Agora aqui, né, voltando aqui aos nossos números, segundo o estudo divulgado pela Kaspersky, durante a pandemia houve um aumento, aqui é mais uma informação para falar que houve um aumento no investimento em software. Aqui outra informação importantíssima, é um departamento dos Estados Unidos, um departamento público do governo dos Estados Unidos, que diz o seguinte, os 2 maiores tipos e mais comuns de violação de dados, gente, vou repetir, violação de dados é por e-mail phishing e roubo de dispositivos móveis. Dispositivos móveis. A gente tem esse número aqui? Não tem, mas eu sou obrigado a fazer esse paralelo. E posso dizer, se tem lá, tem aqui, tá bom? Assim, é simples assim. Tem alguns números que eu consigo fazer um paralelo, isso é importante dizer, tá? E tem algumas pesquisas globais, vamos fazer justiça aqui, tá bom? Vou ser justo para não passar uma informação dúbia para vocês. Não é que não tem nenhum tipo de informação aqui, nós não temos um estudo que analisa só o nosso cenário, o nosso contexto nacional brasileiro. Existem pesquisas globais, e aí todas elas o Brasil participa, tá bom? Todas elas, o Brasil está lá no meio. Tá? Então, quando eu falar de alguma pesquisa global, o Brasil está inserido no meio, mas quando a gente traz para o nosso contexto, por exemplo, quer ver? Lá fora eles não estudam golpe Pix, que é roubar o celular aberto e fazer transferência de Pix. Não tem esse tipo de estudo lá fora. Por quê? Porque lá fora não acontece. Então, é esse tipo de observação que eu quero fazer. Nós precisamos nos debruçarmos mais sobre a nossa realidade aqui no Brasil. Tá? Eu encerro essa primeira parte aqui dizendo o seguinte, né, com relação à realidade das empresas. Não, tem mais um slide falando sobre a realidade das empresas. Mas o último parágrafo aqui é o seguinte. A Citrix, vou resumir aqui, tá? Eles estão falando assim, olha, a gente precisa de mão de obra especializada porque a gente não dá conta de atender as demandas do mercado. E assim, é humanamente impossível um profissional de TI acompanhar a evolução de qualquer nicho, a evolução, a atualização é muito rápida. Quando a gente traz para a realidade da TI, de tecnologia, é humanamente impossível. Então, eles falam assim, esse estudo da Citrix diz o seguinte, nós precisamos de ajuda especializada. É nessa brecha que a Tech Brasil entra para ajudar de forma especializada na segurança física de computadores, tá bom? Vou fazer aqui uma sequência de perguntas, preste atenção nessas perguntas, porque se tiver mais não do que sim, a tua empresa vai precisar de uma atualização na segurança dos dispositivos móveis, tá bom? Eu gosto de falar de mobile, mas quando a gente pega o desktop, hoje tem o mini desktop, ele tem 20 centímetros quadrados. Tem gente que rouba esses equipamentos. Por baixo, em média, custa de 4 mil a 5 mil reais cada desktop daquele. Pequenininho, 20 centímetros quadrados. Desconecta o cabo de rede, coloca numa bolsa feminina, numa mochila, acabou, levou embora. Eu tenho um cliente, um órgão público, olha só, ligado à justiça, que eles precisaram colocar umas travas lá nos equipamentos, porque, e olha só, com guarda, com tudo, eles roubam. Aqui em São Paulo, um órgão público que está ligado à justiça, que eles roubam o computador dentro desse departamento público, tá bom? Vamos para as perguntas. Se tiver mais não do que sim, antena ligada. Quando foi a última vez que você recebeu um treinamento sobre proteção do hardware? A sua empresa sabe no detalhe quanto custa
o roubo de um único notebook? Já vou dar a resposta para vocês, tá? Aqui a gente tem informação num daqueles vídeos, você vai assistir lá no YouTube, fala em 39 mil dólares. Eu tenho um estudo que fala que hoje já está em 49 mil dólares. Faz vezes 5 arredondando, tá? Esse é o custo aqui no Brasil, mas experimenta comentar isso com o gestor da tua empresa, se ele tem no detalhe quanto custa a hora homem, o cara que foi roubado, quanto tempo ele vai ficar parado, para você ter uma ideia. Tem filial que é em Tocantins, Manaus, acredite, tem gente que espera mandar o notebook da matriz em São Paulo, da matriz no Rio para lá, e ele fica parado todos esses dias. Ele está sendo improdutivo, está perdendo dinheiro, a empresa está perdendo dinheiro, tá bom? Então pergunta aí, se você não for gestor aqui da TI, pergunta para o gestor quanto custa, se ele sabe quanto custa a hora homem do cara da TI, do funcionário, do roubo da informação, tem um custo, tá? No meu curso eu falo sobre isso. Se o seu funcionário perdeu o notebook, veja só, vou dar um número aqui americano. Nos aeroportos americanos são perdidos todos os meses 48 mil notebooks. Dá mais de 500 mil só em aeroportos. Não estou falando em café, não estou falando... Enfim, estou falando... É só em aeroportos. 48 mil notebooks todos os meses. Todos os meses. Por exemplo, se eu achar uma carteira com dinheiro, eu devolvo. Se eu achar um notebook, eu vou querer devolver. Mas se eu achar um notebook da tua empresa, tem alguma identificação falando que é da empresa onde você trabalha? Tem um e-mail? Tem um telefone? Não tem. Pergunta. Não tem. E aí, eu não consigo devolver. O que essa pessoa faz? Vai vender na Santa Efigênia. Entende? E eu espero que você coloque em prática isso amanhã. Gente, a partir de hoje, vamos identificar todo o notebook para o pessoal que faz trabalho híbrido e comercial, atividade externa, né? Auditor, comercial, etc. e tal. Eles estão preparados para esse tipo de ataque? Quando eu falo tipo de ataque, é aqui, ó. Se eu perguntar lá na portaria, você sabe, colega, o que é ataque de engenharia social? Será que ele vai perguntar na tua empresa? Ele vai saber o que é? Ele precisa saber o que é para poder se defender. Ele está preparado? Para se preparar, tá bom? Então, é importante que todos tenham um treinamento para saber o que é e quais são os mais diferentes tipos de ataque de engenharia social, tá bom? Trabalho híbrido tem uma metodologia de segurança para quem trabalha alguns dias no escritório e alguns dias em casa ou no cowork, tá bom? Na integração é falado sobre os protocolos de segurança dentro da empresa e fora da empresa? Os profissionais de TI estão atualizados? Já respondi, não está. É humanamente impossível, tá bom? E se na sua opinião existe, enfim, se na sua empresa existe algum protocolo de segurança específico, né, para mobile, específico, tá bom? É preciso ter. Vamos lá, estudo de caso. Nova Inglaterra é uma região tipo Alphaville industrial, sabe? É um polo industrial de empresa, Nova Inglaterra. Então, dois carinhas falaram assim, poxa, mas tá tendo muito incidente de roubo de notebook aqui, de mobile, tá feio o negócio, né? Tá feio. Pô, vamos entender por que tá acontecendo? Então, Wallace Wood e Robert Billing decidiram pesquisar e foram pesquisar 62 empresas, o porquê que estava acontecendo esse número muito alto de roubo de notebook. De dispositivo móvel, que também pode ser tablet e celular, tá bom? Enfim, eles entenderam que das 15 medidas, e aí eu vou, sabe, puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui, porque nós aqui temos pelo menos 30 medidas de segurança, a realidade do Brasil, pelo menos 30 medidas, pelo menos 30 de segurança para hardware. Lá eles têm 15, tá? E isso é tranquilo, é aceitável e tem um porquê, não vai dar para falar agora. Mas, enfim, das 15, só 2 eles utilizavam. Veja, o país que é o berço da segurança, a partir do 11 de setembro, eles potencializaram a questão de segurança e prevenção, mas caíram no marasmo e das 15 estão usando 2. Só 2. Esse número eu tenho no Brasil? Não tenho, não tenho. Mas dá para entender que o número é muito baixo, tá bom? 97% das 2 usadas, 97% é senha e 56% é criptografia. Estou falando das 62 empresas que foram partícipes da pesquisa, tá bom? Todos os entrevistados têm acesso à informação corporativa de forma remota, tá? Então quer dizer que a pessoa que sai com o notebook, ela tem acesso ao sistema da empresa. Se alguém quer acessar o sistema, é só acessar o computador dessa pessoa que está na parte, seja no cowork, num café, no aeroporto, é só acessar o computador dessa pessoa.
acessa o sistema da empresa, tá bom? E aqui é muito legal, né? Das 36% das empresas participantes, 36% não tinha nenhum tipo de treinamento. Isso para eles foi um absurdo, né? Como só 2/3 das empresas têm treinamento e 1/3 não tem? Veja só, é um número alto, tá? Para a realidade do Brasil, é um número alto. 2/3 das empresas dão um treinamento. Vou trazer para a realidade, eu vou perguntar para você, na tua empresa tem algum treinamento sobre algumas coisas que eu já falei aqui? Só para você ver como que é a realidade. O que eu posso falar dos meus clientes, passa dos 90%, não tem, tá? Passa seguramente. Conclusão do estudo é que precisa de treinamento. Acho que a mensagem central aqui da conclusão é o seguinte, eles roubam o computador pela informação, isso aqui a gente já sabe, já falei, mas que é possível reverter com treinamento, tá bom? Essa é a conclusão do estudo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método, vou falar bem rapidinho, que o meu tempo está acabando. Lembrando que tem muito conteúdo no LinkedIn, tem muito conteúdo no Instagram, tem muito conteúdo no Facebook, você vai encontrar por TAC Brasil, mas tem o livro, tem o curso, tudo bem? E vamos dar continuidade, encaminhando para o final. Grave só essa informação, tá? 72% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho. Grave essa informação que é importante. Bom, quando eu falo do método, eu identifiquei que existe um problema crônico. Ponto. Tem um problema crônico, não é um problema, um probleminha, um problema, é um problema crônico, tá? Estima-se que 80% dos furtos do notebook ele é cometido por funcionário. Por funcionário. Vai aguardando essas informações. Mais da metade das falhas de segurança são ocasionadas por falha humana. Aí você linka a insatisfação, tá bom? Quando uma empresa tem um protocolo de segurança, ter ou não, ela vai em algum momento cometer falhas por conta da sua insatisfação e por não ter um protocolo a ser seguido, tá bom? O meu método ele ajuda na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso eu falo com muito orgulho. Nós somos a única empresa no Brasil que considera como potencial fonte de vazamento de dados o furto, o roubo e a perda de um notebook, por exemplo. Então, o nosso método ele ajuda a aperfeiçoar a adequação à LGPD das empresas. Vou falar sobre ética digital, tá? Eu falo sobre ética digital no método. E aqui tem a cultura, que é outra informação que eu passo para você com muita alegria, né? Porque nós somos a única empresa, o único método que envolve a tecnologia que a gente considera questões antropológicas, psicológicas e comportamentais. Porque a nossa cultura, ela é inclinada a não respeitar protocolos de segurança. Você conhece o tal de jeitinho brasileiro, você já ouviu falar, tenho certeza disso, tá bom? Então, o nosso método ele é inédito por conta de algumas dessas variáveis que eu acabei de falar. E aí, olha só que interessante, né? Dentro da ética digital, eu abordo a questão do mobile, a ética a partir do uso do mobile, abordo questões antropológicas e psicológicas, e eu chego lá no CPC, que é a Cultura de Prevenção Computacional, algo que também a gente lança como novidade no mercado, tá? Tem uma cultura comportamental dentro do braço, é um braço da cultura organizacional, tá bom? Aqui, falando um pouquinho de cultura, é uma notícia da CNN que fala que um departamento dos veteranos, né, um departamento do governo, dos veteranos de guerra, um analista foi para uma festa e deixou o notebook dentro do carro e roubaram o notebook desse analista. Tinha só dados de 26 milhões de ex-combatentes de guerra. Eles ficaram sabendo, mover uma ação coletiva. Isso aqui, em algum momento, vai chegar. Tem empresas, você sabe, imagino que você saiba, de empresas que tiveram dados vazados assim, na casa dos milhões, tá? E a população não fez nada. Então, falando de cultura, não é a nossa cultura da importância para os nossos dados que é vazado por empresas nas quais somos clientes. Lá, o que eles fizeram? Uma ação coletiva, tiveram que pagar 26 milhões de dólares por causa de um notebook. Então, quando eu falei que custa 49 mil dólares, se você achou que é muito, eles pagaram só 26 milhões de dólares. Um notebook que foi roubado no carro do analista, tá bom? Então, é só para a gente começar a refletir. O método, ele deu origem, o método que eu desenvolvi deu origem ao curso Guardião de Dados. Aqui está a estrutura do curso, tá bom? Falo sobre BIOD, engenharia social, que é o ataque da engenharia que eu comentei, tá bom?
a cultura, a LGPD e o método em si. Esse é um curso online. Também escrevi um livro falando sobre o assunto que eu estou trazendo agora. Então, o curso, o Guardião dos Dados, ele fala o macro, como você olhar uma empresa e identificar as vulnerabilidades, e o livro ele vai preparar o profissional para conduzir o projeto de implementação de proteção do hardware, tá bom? Aqui está o conteúdo do livro. Aqui, qual que é as vantagens, né? O que minha empresa ganha? Posso falar aqui redução de custo, vai ganhar vantagem competitiva, vai otimizar o processo do departamento de TI, estou falando de tempo, estou falando de efetividade mesmo no controle das máquinas. Enfim, aqui você está vendo, não vou ler um por um, mas você já pode ver que as vantagens são inúmeras. Aqui é só algumas delas. Posso falar? Tem muito mais, tá? As vantagens são inúmeras. Do caos à oportunidade, tá bom? Qual que é a oportunidade? Se a gente pegar o contexto de celular, televisão, enfim, são produtos que ele já atingiu um nível de maturidade. Quando a gente vai para o dispositivo móvel, é um bebê. Nós temos muito a aprender. Quando eu pego a segurança física desses equipamentos, aqui no Brasil nós somos, é um embrião ainda, nem nasceu. E é aqui que entra aquilo que eu comentei para você, sobre ser uma missão de vida. Eu quero, sabe, de verdade, compartilhar e disseminar essas informações para multiplicar novos profissionais que vai levar essa bandeira, porque as empresas precisam. Hoje elas precisam de profissionais e não tem. Não tem profissional para conduzir um projeto no qual eu estou disposto a compartilhar com você, tá bom? E aí, qual que é as oportunidades? Não tem estudo no Brasil, sabe? Falta divulgação, não tem empresa, não tem profissional no número necessário, tá bom? Não tem. O que tem são profissionais pontuais dentro de cada empresa. E qual é a vantagem e qual é o diferencial do método? É que eu padronizei esse método onde pode ser colocado, aplicado em qualquer empresa. Parece um paradoxo, tá? Mas cada empresa tem uma forma de analisar e de implementar. O que eu fiz foi montar uma estrutura, um esqueleto, e a partir desse esqueleto adequar à realidade de cada empresa, tá bom? É isso, tá? Então vamos lá. Qual que é as oportunidades? Falando já de oportunidade, assim, para ontem, tá? O cara que está lá na empresa, ele pode ser o especialista dentro da empresa trabalhando no regime CLT, tá bom? Ele pode trabalhar como consultor independente, criar uma empresa e prestar serviço para várias empresas, instituição de ensino. Eu não vou falar aqui muito rápido, mas assim, ó, eu coloquei ali em cima a privatização da Telefônica, né, da telefonia no Brasil. Eu participei dessa época da privatização. E quando teve que instalar um monte de linha por todo o país, eu aprendi, eu não estudei, eu aprendi na prática. Eu fui para a rua e fui aprender, e aprendi. E olha que interessante, né? Chegou uma hora que o mercado estava bombando tanto que teve pessoas, empreendedores que teve o insight e abriu uma escola. E começou a fazer um curso. E esse empreendedor, ele começou a formar novos alunos, e esses alunos vinham para mim, para minha mão, para eu, como eu tinha uma certa facilidade para ensinar, enfim, eu tinha um certo domínio do assunto, eles mandavam esses alunos recém-formados para eu ensinar. E eu achava muito engraçado, porque eu ensinava de uma coisa que eu não tinha estudado. Eu tinha a prática e não tinha a teoria. E eu ensinava. Então, por isso que eu coloquei aqui, instituição de ensino. Vai chegar... Hoje não tem empresas suficientes, tem só a Ataque Brasil. A Ataque Brasil não dá conta de atender mais de 15 milhões de empresas, tudo bem? Não dá conta. Precisa de outras, precisa de instituição de ensino, precisa de empresa, precisa de consultor, precisa de professor, precisa de curso, precisa de livro, precisa de treinamento, precisa de tudo. Tem gente que pensa diferente, tudo bem, eu respeito, mas na minha opinião, quanto mais empresas estiver nesse segmento, mais fortalecido fica esse segmento, tá bom? Simples assim. Então, aqui tem as oportunidades, falando do especialista, tá bom? O que ele vai aprender? Ele vai aprender a criar uma metodologia, já tem, melhor dizendo, a metodologia, ele só vai implementar. O que ele vai fazer antes? Vai examinar, ele tem que saber examinar, tem que saber investigar, tem que saber perguntar, tem que saber classificar os níveis de
de vulnerabilidade, tem que entender a maturidade do departamento da TI, tem que treinar as pessoas, tem que controlar, enfim, ele tem que fazer tudo isso. No livro eu explico, e no curso que será ministrado aqui na Strong também vai ter tudo isso que eu estou apresentando, tá bom? Então, aqui é o profissional, ele vai aprender a pegar o macro que ele viu da empresa, ele vai ter habilidades, ele vai adquirir habilidades para implementar esse projeto, tá bom? Simples assim. E aqui tem algumas das prerrogativas desse profissional. Vai ter que ver, vai ter que aumentar o nível de engajamento, vai ter que treinar, vai ter que capacitar, enfim, ele vai ter que desenvolver essas habilidades para implementar o projeto de segurança física para hardware. Estou chegando no final, tá bom? Quem ficou comigo até o final, primeiro eu quero agradecer imensamente a tua atenção, a tua paciência. Quais são os bônus? São 3, tá bom? Assim, comprou o curso hoje e a Suelen vai, são 4 bônus agora, tá? A Suelen vai falar por final no último, mas o primeiro que eu quero compartilhar é assim, comprou o curso hoje, eu já vou do o curso O Guardião dos Dados. Comprou o curso da Suelen, que vai ser ministrado na Strong, ela vai falar um pouquinho mais sobre desconto, etc e tal, mas automaticamente vai ganhar o curso do Denner, ou Guardião dos Dados. Quem comprar o curso hoje vai ter uma mentoria, eu assumo a responsabilidade de dar uma mentoria até o final do ano, um encontro por mês, até o fim do ano, depois que você terminar o curso. Terminou? Bora para a mentoria. Por quê? É natural ter algumas dúvidas. E eu quero sanar todas essas dúvidas e quero te ajudar a montar um projeto de adequação para a segurança do hardware. E também para quem comprar o curso, eu vou pedir para a Suelen sortear 3 empresas, 3 pessoas que eu vou lá dar uma palestra para falar um pouquinho mais sobre segurança física para hardware, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e a Suelen vai encerrar agora. Obrigado. O alto-falante, o microfone, tá, Suelen? O seu. Aí. Prontinho. É isso mesmo, professor. Eu estava aqui prestando atenção na sua palestra, eu vejo que a gente tem um vácuo sobre esse assunto mesmo. Muito grande. Até, assim, a questão comportamental mesmo. A parte que você disse que em lugares, às vezes, a Fernanda até comentou aqui no chat, né, de entrar em prédios, em empresas e não tem, às vezes, esse cuidado da empresa, né, de saber quem está andando, quem está circulando, e num descuido, já foi, né? Eu posso contar centenas de histórias aqui, sabe? Desse prisma que você está falando. Entrou na empresa e está passeando. E está vendo máquina desprotegida, enfim, acontece, tá? Acho que é uma cultura mesmo, né, de segurança que a gente precisa adquirir, que eu também confesso que eu também tenho umas falhas nisso e eu fiquei, assim, um pouco atenta no que você estava falando. Sim. E sobre o curso, o Gabriel vai colocar aqui para quem tem interesse em aprofundar, em adquirir esse conhecimento, até mesmo para estar levando para dentro da empresa, né, Denner? Para, quem sabe, ele é a pessoa que vai multiplicar isso dentro da empresa, que vai ser a pessoa que vai iniciar esse projeto. Porque... Inclusive, Suelen, só interrompendo, eu ensino o profissional a formar novos multiplicadores, que esse é o desafio, né? Uma coisa é eu saber, uma coisa é eu passar. A pessoa entendeu o que está na minha cabeça. Existe uma linguagem para poder criar essa consciência que você comentou. Isso mesmo. E o Gabriel colocou aqui para a gente no chat o link da matrícula para o curso. A gente programou para iniciar agora no mês de maio, né, professor? 29 de maio está previsto para iniciar. E para todos que estiveram aqui conosco até agora, vai ter um cupom de desconto, né? Olha só, muito bom. De 10% a gente vai colocar aqui, o Gabriel até já colocou. O cupom é válido até amanhã, né? Então, quem quer aproveitar, já pega aí o link da matrícula, o cupom, e já aproveita essa oportunidade, porque vai ser pioneiro, né? Eu acredito que a pessoa vai ser pioneira aí no trabalho. Vai ser um diferencial, viu, Suelen? Hoje eu vejo com bons olhos a pessoa que desenvolver essa expertise, ela vai ser disputadíssima no mercado de trabalho. Eu acredito também que ela vai se destacar.
Ela vai Sim, pular no sim, sem LinkedIn dúvida. lá, que ela tem esse Vai know-how. bombar. Vai bombar. E até mesmo aqui o bônus, né, professor, que o senhor está dando sobre a mentoria, eu também acho Isso. bem bacana, principalmente quando a gente está iniciando os passos, né, surge tantas dúvidas, tem alguém que vai nos auxiliando depois, eu acho Sim, bem sim. bacana. Porque E vai gerar dúvidas, é natural, tá? É pensando exatamente nisso, porque se trata de um assunto novo, né? Vai gerar dúvida e eu quero assim, eu quero que essas pessoas que fizeram o curso, que comprar hoje esse curso, elas lá no final do ano, falam assim, Denner, eu implementei na minha empresa, ou eu já vi oportunidades, enfim, hoje eu estou preparado para poder tocar um projeto. É isso que eu quero. maravilha. E eu deixei também aqui no chat o meu contato, o meu número do WhatsApp e o e-mail, né, para quem quiser tirar mais dúvidas, quem às vezes tem alguma questão, né, que quer acertar, eu estou à disposição para atender, para estar passando a ementa do curso, né, aquilo que mais aprofundado aqui, que às vezes na live não dá tempo de abordar todos os aspectos, tá? Então, pessoal, estou à disposição, meu contato está aqui. Qualquer dúvida, interesse, pode entrar em contato comigo, tá? Muito bom. E eu também quero agradecer a todos a presença, né, por estar aqui com a gente falando desse assunto interessante, é uma boa oportunidade e vamos lá, vamos aprofundar. Sim. Também quero agradecer sua participação, professor, seu interesse de estar aqui com a gente. Com certeza agrega, né, conhecimento para nós, para a escola. E obrigado por ter nos escolhido, né? Por ter esse interesse. Eu que agradeço, né? É importante dizer que eu sou ex-aluno de vocês aí, né? O Então, Renato, a primeira instituição que eu lembrei foi de vocês. Falei, não, é lá que eu quero compartilhar esse conhecimento e agradecer as portas que foram abertas para mim também, né? Muito obrigado. nós que agradecemos. Então, é isso, pessoal. Vou desejar uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Bom resto de semana. Agora tem um feriadinho chegando, né? Isso, Então, bom descanso para todos. joia. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.